Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais manchetes esportivas desta sexta-feira. Vamos falar de Série B, Série A do Campeonato Brasileiro, projetando alguns jogos desse final de semana também. E a repercussão das principais informações, né? Mais uma demissão nesta semana, demissão do Marcelo Oliveira no Atlético Mineiro. Não sabemos ainda quem poderá assumir, estão falando em nomes, mas só pro ano que vem. Deve ser mesmo o interino que deve comandar aí o Atlético Mineiro nesses jogos que tem no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, e tem treinador também assumindo. Vamos falar daqui a pouquinho qual é o time que está de treinador novo. Vamos iniciar com Série B do Campeonato Brasileiro. Na tela os jogos desse final de semana, já tivemos um jogo, complemento hoje e também amanhã dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Na tela você acompanha a partir de agora. Goiás 2, Sampaio Correia 1. Paraná e Tupi jogam hoje às 19h15, mesmo horário 20h30 para Paysandu e Criciúma. Amanhã o complemento dessa rodada, até porque alguns jogos requer, né, nessa última rodada, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, alguns desses times estarão ou brigando para entrar no G4 ou brigando para sair e fugir do Z4. Náutico e Oeste se enfrentam amanhã às 17h30, mesmo horário para CRB e Luverdense. Lembrando que a maioria dos jogos acontecem também às 17h30. Virando a página, nós vamos ver Bragantino e Londrina, esse jogo também às 17h30, Vasco e Ceará, mesmo horário, Atlético Goianiense e Bahia, belo jogo, hein? Atlético Goianiense e Bahia, o campeão enfrentando aí o vice, o terceiro colocado, que é o Bahia. O Bahia precisa apenas de um ponto para garantir a sua classificação na terceira colocação. Acho que o Atlético Goianiense não deve aí se preocupar com o Bahia, não deve entrar com time misto. E o Bahia deve conquistar aí esse empatezinho que precisa para garantir a classificação. Joinville e Vila Nova se enfrentam, Avaí e Brasil de Pelotas. O grande jogo é Vasco e Ceará em São Januário. O Vasco tendo que ganhar, porque senão vai perder essa quarta colocação e aí a pressão vai ser muito forte em cima dos jogadores vascaínos. O certo é que teve uma semana inteira para que se pudesse treinar, descansar bastante. O Vasco, nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, teve muitos problemas físicos, né? Uma equipe extremamente envelhecida e por isso mesmo, do meio do campeonato para frente, a equipe acabou perdendo forças e agora no final, se tem mais 3, 4 rodadas, eu garantiria, cravaria aqui que o Vasco não se classificaria no G4. Como falta apenas uma rodada, há ainda a possibilidade do Vasco, vai ter que jogar tudo, vai ter que comer a grama inteira de São Januário. Se precisar fazer, como a gente fala, né? Roçar a grama de São Januário, vai ter que fazer isso se quiser a classificação. Se não, vai perder aí a quarta colocação. Imagine só o desastre que seria o Vasco não se classificando entre os 4 para o acesso, para a volta à elite do Brasileirão o ano que vem. Vamos aos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, também final de semana de muita bola rolando na Série A. Na tela você acompanha agora quais serão os jogos. Botafogo e Ponte Preta abrem esse jogo no próximo sábado, amanhã. Esse jogo às 8 da noite, América Mineiro e Sport. Corinthians e Atlético Paranaense, esse jogo vale muito para o Corinthians e para o Atlético. Até porque o Atlético está com um ponto à frente do Corinthians no G6 e o Corinthians precisa da vitória para passar à frente em busca desse G6, porque a última rodada o Corinthians joga fora de casa contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Esse jogo vai acontecer às 9 da noite. Aí no domingo, o complemento dessa rodada, Flamengo e Santos, grande jogo da rodada também, para decidir quem vai brigar com o Palmeiras, caso o Palmeiras não vença ou não empate, né? Se o Palmeiras perder, tudo bem. Aí Flamengo e Santos brigam aí por essa situação de quem será aí o time que vai brigar pelo título do Brasileirão. Caso o Palmeiras empate com a Chapecoense em casa, o Palmeiras já será campeão. Mesmo assim, Flamengo e Santos brigam pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Chapecoense jogam no mesmo horário também, o Palmeiras precisando apenas de um empate para garantir esse título de 2016. Virando a página, nós vamos ter Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro vem de uma pancada que tomou na Copa do Brasil. Não sei se virá com o time misto, né? Não sei se jogará com o time misto contra o São Paulo, até porque no próxima quarta-feira vai ter que ter uma virada para cima do Grêmio, lá em Porto Alegre. Então acho que o treinador interino deve mesclar esse time do Atlético Mineiro para o jogo contra o São Paulo, até porque o Atlético Mineiro não aspira mais à vice-liderança, deve mesmo ficar na quarta colocação. Internacional e Cruzeiro também jogam um jogaço esse, até porque o Internacional precisa da vitória. Se o Internacional perder, já estará matematicamente rebaixado ao Campeonato Brasileiro. Então,
precisa mais do que nunca o Internacional vencer o Cruzeiro. Um empate, olha, também vai ficar muito complicado. Figueirense e Fluminense também jogam às 19h30, esse jogo daí é às 19h30. Santa Cruz e Grêmio também, e Coritiba e Vitória. Outro jogo muito importante, esse Coritiba e Vitória. Se o Vitória conseguir apenas, se o Flamengo, né, se o Internacional não vencer e o Vitória apenas empatar, já estará fora do rebaixamento, colocando o Inter na onde não quer estar, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Se o Vitória vencer o seu compromisso, mesmo o Internacional vencendo também, o Vitória já escapará e colocará o Inter na Série B do Brasileiro no ano que vem. Então, um final de semana recheado de muitas decisões. Vamos acompanhar e no próximo início da semana, na próxima segunda-feira, comentar quem já praticamente são os rebaixados e os classificados à elite do Campeonato Brasileiro e também G4 com muita modificação, aguardando apenas a última rodada do Brasileirão Série A e também na Série B que se encerra neste final de semana. O demitido Marcelo Oliveira apareceu ontem na Cidade do Galo para se despedir do elenco. Acompanhe. Marcelo Oliveira apareceu na Cidade do Galo não para comandar mais um dia de treino do Atlético, mas para se despedir. Durante os 6 meses de trabalho, Marcelo Oliveira dirigiu o Atlético em 42 jogos. Foram 18 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. A última por 3-1 para o Grêmio, na primeira partida da final da Copa do Brasil, custou o emprego do técnico. Tenho consciência de que o jogo foi frustrante pelo primeiro tempo muito ruim que fizemos, né? E isso acabou gerando uma insatisfação de todos, né? Inclusive da comissão técnica também. Diogo Giacomini, técnico da equipe sub-20, assume o time profissional. Num primeiro momento, o interino estará à frente do Atlético Mineiro para o restante do Brasileirão e também para a segunda partida da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Tá aí o treinador do Sub-20, deve comandar essa equipe do Atlético Mineiro nas partidas finais do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Roger pode ser uma grande oportunidade, né? E Abel Braga são os dois nomes que se comenta muito dentro do Atlético Mineiro para contratar a partir de 2017. Eu acho que deveria contratar agora, não para dirigir o time, mas para poder já verificar aquilo que se tem na mão e havendo a necessidade, já solicitar algumas contratações para a diretoria do Atlético Mineiro. Agora, sempre, desde o dia que pisou na Toca da Raposa, na Cidade do Galo, nós já víamos falando que o Marcelo Oliveira não era o treinador para essa equipe do Atlético Mineiro. E deu no que deu, né? Não conseguiu montar uma bela equipe. E olha que ter o elenco que o Atlético Mineiro tem, com as peças de reposição que tem, mais ou menos 2 jogadores de alto nível em cada posição, ele não conseguiu dar padrão de jogo a esse time. O time jogava muito diferente numa partida para outra. E uma equipe que tem o time que tem, não pode acontecer isso. Então, o time sentiu a falta de um comandante de verdade e acho que o Marcelo não foi esse comandante para o Atlético Mineiro. Errou feio, sim, o Atlético Mineiro, que poderia estar brigando pau a pau com o Palmeiras na briga pelo título, errou feio na vinda, né, do Marcelo Oliveira para comandar essa equipe do Atlético Mineiro em 2016. Vamos a um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais, estarei de volta, é rapidinho. De volta com Rede Família Esporte, o Timão treinou nesta tarde da quinta-feira e Oswaldo vai mexer na equipe que enfrentará o Atlético Paranaense amanhã na Arena. Acompanhe. O Corinthians voltou a treinar na tarde dessa quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava, visando a partida contra o Atlético Paranaense, que acontece no próximo sábado dentro da Arena. O confronto direto contra a equipe do Sul vale vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Retornando à equipe, o volante Christian atendeu jornalistas e falou sobre o momento da equipe. O Oswaldo é um cara que conversou bastante comigo, me deu muita esperança, né? E em nenhum momento ele falou que eu ia jogar ou que... Ele falou pra mim continuar treinando que ia me utilizar e foi o que aconteceu. E eu, na realidade, eu tô sempre preparado, né? Para as oportunidades quando surgiram ou quando me chamar para entrar, né? Eu tenho que estar bem preparado porque eu sei que as cobranças são muito grandes e se você não estiver preparado, você acaba não agarrando suas oportunidades. No treinamento no campo, o técnico Oswaldo de Oliveira já esboçou a equipe titular para sábado. As principais surpresas foram as ausências de Guilherme e Giovanni Augusto na equipe.
Por outro lado, Romero volta a atuar como centroavante e Rodriguinho, após cumprir suspensão contra o Internacional, retorna ao meio. Quem falou pra você que não quer? Eu acho que quem falou pra você tá enganado. Se eu for perguntar pra todo mundo se quer uma vaga, todo mundo vai querer, independente se for longo ou não, né? É que na realidade as pessoas falam que não é justo porque abriu 6 vagas, G6, né? E como é o Corinthians, aí muitas pessoas acham que não é justo porque acham que a gente não tá merecendo essa vaga. Mas essa palavra sua, eu acho que quem não tá falando que não tá merecendo é mais as pessoas de fora, né? Porque a gente aqui dentro, a gente quer muito. Eu particularmente quero muito. Tá louco? Disputar o Libertadores não tem coisa melhor que a camisa do Corinthians. Então a gente vai em busca desse objetivo. O Corinthians finaliza sua preparação para a partida contra o Atlético Paranaense na tarde dessa sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava. É normal que essas informações acabem ocorrendo de pessoas de fora, até os antes, né? Os torcedores são assim mesmo, né? De esse caso de não merecimento e assim por diante. Lógico que se for contar, a abertura de uma vaga é muito mais importante do que acabou acontecendo. Isso não foi problema do Corinthians. A Conmebol acabou dando mais 2 vagas e aí beneficiando quem está lá. E o Corinthians está na 7ª colocação, pleiteando a 6ª se vencer amanhã. Então, merecimento todo mundo tem. Se estão disputando um campeonato como esse, todos têm méritos e por merecimento de estarem na Libertadores da América. Vai dar competência ou não em conquistá-la. Tem outros times que não conquistaram, vão ter que ficar chorando agora, infelizmente. O ex-goleiro Rogério Ceni foi confirmado ontem como novo treinador do São Paulo para 2017. Vamos ver. Um vídeo publicado no site oficial do São Paulo anunciou a contratação de Rogério Ceni. O mascote do clube vai até o banco de reservas e fixa o número 01, que acompanhou o ex-goleiro ao longo da carreira. Rogério Ceni assinou um contrato de 2 anos. Ele assume o comando da equipe em janeiro e terá como primeiro desafio a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. A primeira etapa do trabalho de Rogério Ceni será definir com a diretoria o planejamento da equipe para o ano que vem. Atividade de campo mesmo, só em janeiro, quando começa a próxima temporada. Ser goleiro e técnico numa mesma vida é um desafio muito grande, porque são 2 posições onde a pressão ela é muito forte. Como jogador em 1.237 partidas, ele acumulou 648 vitórias, 275 empates e 314 derrotas. Foi o goleiro que mais fez gols na história do futebol, 131. Para Aloysio Chulapa, atacante do São Paulo na conquista do Mundial de 2005, Rogério Ceni será vencedor também como técnico. Com certeza absoluta, vai trazer um grupo para ser um grupo unido, né, para jogar por ele, pela torcida que ama o clube verdadeiramente. Discordo um pouquinho do Aloysio Chulapa, né? Mas coisas não acontecem do acaso, não é bater a varinha de condão que o cara vira treinador. As coisas, se fossem fáceis assim, todo mundo gostaria de ser treinador, até porque ganha-se muito bem também, mas tem que ter o ônus dessa profissão. Quantos não ficaram pela carreira, mesmo tendo uma competência danada, aí jogadores talvez? Não sei, precisa ver o que o São Paulo quer. O São Paulo quer o ídolo ou está contratando o profissional? Não sei, nesse momento acho que o São Paulo está trazendo o ídolo. Está muito mais na parte administrativa, eleitoreira do São Paulo, até porque o Leco quer se candidatar o ano que vem à reeleição e por isso está usando a contratação de Rogério Ceni para induzir a todos a votarem nele, do que muito mais por trazer realmente o profissional. Hoje, o São Paulo precisa de um profissional para dar jeito no elenco do São Paulo. O São Paulo carece realmente de um profissional no banco de reservas. Então, não acho que o Rogério Ceni fosse a melhor. E também para ele, acho uma besteira danada ele começar já num clube grande. Ele poderia fazer o trabalho que todos fizeram, o caminho que todos fizeram. Vai para a categoria de base, vai para um outro clube de maior expressão, aí sim chega num clube grande. Daqui a 2 anos, se ele viesse para o São Paulo, talvez estaria fazendo a coisa certa. Porque eu quero ver o que a torcida vai falar se perder 2 ou 3 jogos seguidos. Quem vai ter a coragem de demitir o ídolo? Quem da diretoria? Já que todos estão se esquivando, né? Nossa, estão trazendo o Rogério Ceni e tal. Quem vai ter a competência depois de falar, vamos mandá-lo embora? Perdeu 3 partidas, como fizeram com o treinador atual ou com outros treinadores que já passaram por aí. Precisa pensar bem, não sei se é o momento certo de fazer isso. O meia Diego falou ontem em coletiva sobre o duelo contra o Santos
e tentar a primeira vitória no ano no Maracanã. Acompanhe. Nós temos um jogo importante nesse fim de semana, que acho que é a questão do vice-campeonato em disputa direta entre Flamengo e Santos. Mas acho que para vocês também tem a questão de ganhar no Maracanã. Queria que você falasse um pouco isso, o que representa terminar o ano ganhando um jogo no Maracanã e não passar o ano sem ter tido uma vitória no estádio. É um fator que não tem como esconder, que nos incomoda, né? Porém não nos desespera. Eu acho que nada e ninguém me convence de que a temporada, de qualquer maneira, ela vai ser positiva. Mas é claro que dentro das circunstâncias atuais pode se melhorar. E é isso que nós queremos. Dependemos só de nós para sermos vice-campeões e presentear também a torcida e nós, jogadores, todos os profissionais envolvidos, com vitórias e com um final de ano positivo em termos de resultados, né? Eu acho que isso é pela nossa cabeça. Estamos sim encarando esse jogo contra o Santos como um jogo de poder retribuir a todos que têm confiado no nosso potencial e de tirar esse incômodo, porque eu acho que nas partidas que nós fizemos no Maracanã enfrentamos grandes equipes, tivemos parte do jogo, apresentamos um futebol de altíssimo nível, mas talvez faltou um pouco mais de constância e eficiência, que é o que nós temos que melhorar. Mas é manter o que nós temos feito de bom, acrescentar algo mais e conquistar a vitória, que é o que nós mais queremos. Esse foi um jogador que o Flamengo acertou na sua contratação, deu outro padrão de jogo para essa equipe do Flamengo e falou um pouquinho também sobre o confronto contra o Santos. Quem não quer ser vice-campeão, até porque financeiramente, para o clube vice-campeão, é quase 7 milhões a mais do que o terceiro colocado. Então é lógico que a diretoria deve ter cobrado muito isso dos jogadores do Flamengo. O Fluminense treinou na tarde desta quinta para o compromisso contra o Figueirense domingo em Santa Catarina. Vamos ver. Podemos dizer sim que o Fluminense foi uma das decepções desse campeonato brasileiro, né? Não teve uma constância dentro da competição e por isso está amargando ali a 8ª, 9ª, 10ª colocação. O Fluminense poderia ter ido um pouco mais longe nesse campeonato. O Grêmio foi recebido com festa no desembarque da equipe ontem em Porto Alegre. Vamos acompanhar.
Tá aí a euforia dos torcedores do Grêmio, e não é por menos, né? Vencer por 3-1 um adversário numa final de campeonato da Copa do Brasil fora de casa é realmente um feito histórico, e basta agora ao Grêmio. Pode até perder por um gol de diferença, pode jogar com o regulamento embaixo do braço, pode fazer o antijogo, pode fazer o que for. Eu acho muito difícil o Atlético Mineiro reverter essa situação. Estamos de volta e não dá tempo para mais nada. Eu volto às 7 da noite com o Rede Família Esporte, segunda edição. Fique agora com o Gustavo Nolasco e o RF News. Tchau.